Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Os funcionários da educação participaram de um ato público organizado pelo SINT-RN na última quarta-feira para reivindicar do governo o envio do projeto de lei do PCCR da categoria à Assembleia Legislativa. A movimentação acabou gerando uma audiência na Secretaria de Administração. O governo afirmou que só poderia apresentar o plano em 8 de agosto, após análise da Procuradoria-Geral do Estado. O sindicato segue na luta. O projeto de lei que reformula o novo ensino médio foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse é o tema da entrevista de hoje, com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Extra Classe TV. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bruno, na última terça-feira, dia 9 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 5.230, referente ao novo ensino médio. Queria que você fizesse um histórico, para quem está nos assistindo, comentando como é que esse projeto ele chega até a Câmara. O projeto 5.230, como você colocou, que é um projeto do ano 2023, fruto de muitos debates, de muita luta da sociedade brasileira pela revogação do ensino médio. Com a eleição do presidente Lula, nós conseguimos pautar dentro do governo essa discussão, com manifestações na rua, e com a denúncia constante do que estava acontecendo nas escolas, que inclusive se popularizou. A reforma do ensino médio ela ganhou uma característica de ser aula para como fazer bolo, como vender bolo, esse tipo de ideia. Então, a partir desse processo de mobilização, nós geramos uma consulta pública, o MEC fez uma consulta pública, e essa consulta gerou as diretrizes, a gente pode dizer assim, do projeto de lei 5.230, que foi o que o governo federal mandou para a Câmara dos Deputados. Esse projeto foi mandado ainda no ano passado, no finalzinho de 2023, e chegando lá, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa posição aí de revanche contra o governo, de enfrentamento, colocou o relator para ser o deputado Mendonça Filho, o ministro de Temer, responsável pelo encaminhamento da reforma que nós estamos combatendo. E lá ele fez 5 versões do projeto. A primeira versão mantinha tudo como já está, com a pressão, com a articulação do próprio governo, pressão dos deputados da situação, os que estão alinhados com a educação. A gente teve aí uma nova elaboração para o projeto. E essa 5ª versão resgatou elementos da nossa consulta pública, Então, resgatou, por exemplo, as 2.400 horas para a formação geral básica. O que é a formação geral básica? É as disciplinas que nós conhecemos, português, matemática, história, geografia, que tinham e foram reduzidas nesse ensino médio que nós temos hoje. Então, essa carga horária ela volta, as disciplinas são recompostas. Foi estabelecido, por exemplo, que a gente vai ter obrigatoriamente 2 itinerários formativos, combinando as 4 áreas do conhecimento. A gente tem também outras regulamentações, limitação para as aulas remotas, etc., que foram colocadas nesse projeto de lei. Esse projeto foi aprovado, comparado à primeira versão, um avanço, e foi para o Senado. Chegando no Senado, foram feitas outras correções, entre elas o estabelecimento de 30% do itinerário formativo dentro do currículo, então 70% para a formação geral básica, os itinerários corresponderiam aí no máximo a 30%, esse foi um ganho que a gente teve no Senado. A gente teve, além disso, a regulamentação do notório saber, tinha ficado restrito e regulamentado para o profissionalizante, para o ensino profissionalizante, para os itinerários profissionalizantes. Além disso, a gente tinha a garantia no Senado da oferta noturna do ensino médio, tanto diurna como noturna, nos municípios onde só tem uma escola, e no Rio Grande do Norte nós temos muito essa realidade. Uma outra mudança significativa que tinha acontecido lá era que a aula remota, no caso do Senado, que a aula remota ela só pode acontecer no ensino médio se houver problemas como aconteceu, por exemplo, na pandemia. Só nesses casos, uma inundação, algo temporário, E lá na Câmara essas modificações elas caíram, Então foi o último passo que a gente tem desse histórico construído. Como você disse, houve então uma mudança no momento em que o projeto ele sai do Senado, ele retorna para a Câmara, e aí a Câmara não acata as sugestões do Senado. Como é que o SINT, como é que a CNTE
tem observado, né, essa questão? Que avaliação vocês fazem? O retorno para a Câmara representou o retrocesso nos avanços que nós conquistamos no Senado. Quando retorna para a Câmara estabelece que todas as mudanças que o Senado fez vão ser alteradas, vão ser retiradas, na verdade, do projeto, retomando a versão que tinha saído da Câmara para o Senado. Então, por exemplo, a língua espanhola, que era obrigatória no projeto do Senado, deixa de ser nesse projeto que está na Câmara, né? Essa questão da regulamentação do notório saber, nós perdemos, porque não está mais regulamentado, que é para a área profissionalizante. A restrição do itinerário formativo ser apenas 30%, né, da totalidade da formação também caiu. Então, agora, no projeto que está aprovado, uma rede que ofereça itinerário profissionalizante, na verdade, junto do ensino médio, vai poder reduzir a formação geral básica de 2.400 horas para 2.100, ou seja, as disciplinas elas vão ter uma carga horária reduzida, o que é uma perda para o estudante, porque ele perde na formação geral, né, das disciplinas as disciplinas tradicionais, vamos dizer assim, que a gente já vinha trabalhando na escola. Então, o projeto que foi aprovado na Câmara, ele é inferior ao projeto que saiu do Senado, porque saiu do Senado e retornou para a Câmara. Então, ele foi, na verdade, aprovado de forma inferior àquilo que tinha sido no Senado, o que foi um retrocesso. E é um retrocesso que beneficia exatamente ao setor privado, porque a disputa do setor privado é, sobretudo, pela área profissionalizante do ensino médio. É onde eles entram com mais força, é onde eles têm como oferecer mais cursos, né, e disputar o recurso público, o recurso da escola pública, porque eles vão ser pagos com o dinheiro dos governos estaduais e do governo federal, né? Então, eles disputam exatamente aí. Quando eles ampliam o tempo deles na escola, eles ampliam a possibilidade de receber recurso público. Então, nós não tivemos esses avanços garantidos que vieram do Senado e vamos manter a luta para a gente poder qualificar o ensino médio, né? Porque vamos vivenciar as consequências disso e precisamos estar a todos os momentos enfrentando e lutando para mudar essa configuração. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje conversamos com Bruno Vital, que é professor e coordenador geral do sindicato. Bruno, você menciona aí, né, uma série de retrocessos, já não deixa de ser retrocessos, que esse projeto aprovado na Câmara possivelmente trará para os estudantes. A gente sabe, né, que o ensino médio é uma fase muito importante, né, na vida do estudante. Como é que essas mudanças, né, elas reverberam na vida desse estudante e como é que a categoria, de certo modo, ela tem lidado desde a reforma, né, e como é que você vê isso acontecendo a partir da sanção presidencial desse projeto reformulado? Então, o ensino médio, como você falou, é uma etapa fundamental na vida dos estudantes e é definitivo também na estruturação do sonho que eles têm sobre eles mesmos, sobre a própria vida, das oportunidades que eles vão poder construir. E a nossa grande crítica à reforma que foi feita do ensino médio é exatamente entender que essa estudante vai ter muita dificuldade de acessar o nível superior, porque o jovem ele pode se profissionalizar e pode não querer fazer o ensino superior, mas ele não pode querer fazer o ensino superior e não ter conhecimento suficiente para isso. Ele não pode ser excluído pela formação que ele recebeu na escola, né, no ensino médio, da oportunidade de poder ter chance de disputar um espaço no ensino médio, no ensino superior, fazer uma universidade, né? Então, o ensino médio
ele traz essa característica de dar ou não essa possibilidade. E a reforma do ensino médio, ela negou à juventude brasileira, sobretudo porque ela empobreceu o currículo, a possibilidade deles estarem numa situação mais competitiva dentro desse processo de discussão, de concorrência, para, por exemplo, acessar a universidade, né? E é por isso que é tão importante debater essa reforma e por isso que é tão importante que a gente possa ter um currículo cada vez mais rico, né, para a juventude brasileira que está na escola pública, porque a maioria da classe trabalhadora só vai ter ascensão social, só vai poder mudar de vida se tiver condição de prosperar nos estudos. E para isso o ensino médio ele é definitivo, ele tem que ser bom para essa juventude, tem que ser rico no sentido do conhecimento, para que ela possa ter condições de competir e de escolher, de fato, para onde ela quer ir quando sair da escola. O relato que nós temos, né, é exatamente de que esse ensino médio ele vinha frustrando essas perspectivas e sobrecarregando os profissionais, né? Os professores, as professoras de todos os estados fazem muitas reclamações em relação ao modelo, porque eles perderam a capacidade de incidir melhor nas suas disciplinas em relação ao ensino. Um professor de português, de matemática, história e geografia passou a não ensinar geografia, português e história, aquilo que ele se formou para ensinar, e passou a fazer disciplinas inventadas, né, que não estava preparado para fazer, para ocupar a sua carga horária. Bruno, para que nossos espectadores entendam melhor, esse projeto ele tem impacto tanto nas escolas públicas como nas privadas? Sim, ele tem impacto no currículo da escola pública, como também tem nas escolas privadas, mas as escolas privadas, elas, como o currículo delas, elas podem agregar a esse currículo. Então, elas têm, o aluno das melhores escolas privadas, aí não são todas, porque existem níveis de qualidade diferentes nas próprias escolas privadas. As escolas mais renomadas, elas não vão empobrecer o currículo, né, de forma que esse estudante não tenha, por exemplo, condição de entrar na universidade. E aí é que cria-se a desigualdade, porque o aluno da escola pública vai acessar um ensino médio mais pobre e o aluno da escola privada vai, de fato, acessar um ensino médio mais rico e vai ter maiores condições de competir, de entrar, de ocupar as vagas das universidades, né? Então, a gente cria no ensino médio uma separação na sociedade, com um destino determinado, né? Os pobres não entram na universidade, os ricos mantêm-se entrando na universidade porque, historicamente, vem entrando na universidade e ocupando as universidades, né, desde a fundação das universidades no Brasil. Essa é a nossa história, né? Então, essa realidade vai sendo consolidada. Teve uma mudança histórica e a ideia desse ensino médio é fazer uma divisão para retomar o que sempre foi, ou seja, os privilegiados estarem mantendo o privilégio e aqueles que não têm nada, que nunca tiveram nada historicamente, não poderem acessar esse espaço de conhecimento que é a universidade, né? Daí a nossa disputa por um ensino médio que seja inclusivo para todo mundo e que garanta qualidade. Uhum. Você mencionou também a questão das empresas privadas adentrarem, né, nesse campo da educação pública. Aqui no estado a gente vive uma realidade onde isso não é tão presente. O que é que você tem a dizer a esse respeito? A gente vê isso acontecer em outros estados brasileiros. Então, isso tem a ver com a forma como o Estado se comportou em relação ao novo ensino médio, né? A governadora tem um perfil de proximidade com a história do nosso sindicato, saiu do nosso sindicato e tem uma visão específica da educação que reverbera, obviamente, na Secretaria da Educação do Estado. Consequentemente, ela não se associa a esse tipo de projeto de entrada do setor privado na escola pública. A gente mencionou, né, no começo da nossa conversa, que o projeto agora ele vai seguir para a sanção do presidente, né, para o presidente Lula. Imaginando, né, que essa sanção ela ocorra rapidamente, a partir de quando esse novo projeto entrará em vigor? O projeto passa a valer, na sua proposta, a partir do ano seguinte. Então, no caso, aprovando em 2024, vai passar a valer a partir de 2025. Em 2025, as redes deverão se adequar a esse novo formato do currículo. Está bem. Bruno, eu agradeço a sua participação aqui no Extra Classe TV e até a próxima. Até a próxima, Maísa, e a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e todas uma excelente semana.
Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!